Vamos aqui então a mais um episódio da série Primeiras Frases em Inglês. Aqui essa série é ideal para quem está dando os primeiros passos, para quem está começando, porque aqui a gente traz os primeiros padrões de frase que você tem que aprender no seu inglês mesmo, logo as suas primeiras palavras, sempre com muitos e muitos exemplos e de um jeito bem fragmentado. Eu só dou um passo novo a cada aula. E na aula de hoje, no episódio 15, a gente vai conversar sobre ações. Fazer, correr, sair, pensar, achar, amar, tentar, estudar. Até então, a gente tinha focado basicamente em uma ação principal, que era a ação ser ou estar, né? Em duas, na verdade. Ser ou estar. Tanto a ação ser como estar, elas são o verbo to be do inglês, que a gente inclusive concluiu essa parte de verbo to be na aula 14. E o to be do inglês é só um verbo, é só uma das ações. E é o seguinte, verbos, que vão ser o foco do nosso encontro de hoje, são justamente as palavras que expressam ações. Tudo bem? Então, correr, sair, falar, compor, por exemplo, são ações do português, são verbos do português. E por mais que a gente tenha focado agora principalmente no verbo to be, foi o que a gente viu até agora, que é o verbo ser e também estar, hoje você vai conhecer vários novos verbos também. A gente até teve uma aula que eu mostrei como é que você expressa que as ações estão acontecendo, como por exemplo, saindo, correndo, chorando. A gente teve uma pequena pincelada de verbos, mas hoje a gente vai ir um pouquinho mais fundo para você entender. Lembrando, o nome do verbo mesmo aqui é be. Be é ser ou estar em inglês. A gente chama de to be porque esse to é só para você chamar isso de verbo. A função do to é mostrar para você que be é um verbo. Então esse to não aparece na frase na prática. Por exemplo, eu sou é I to be. Não. Esse to não aparece na prática nas frases. Então todos os verbos do inglês, quando você for falar o nome deles, sempre vai ter um to na frente, o nome do verbo tal. Por exemplo, to study é o verbo estudar. O verbo ir é go. Eu chamo ele de verbo to go. O verbo dormir é sleep. Eu chamo ele de verbo to sleep. Então, essa é só uma visão geral. Essa parte que eu te mostrei aqui, eu não quero que você memorize nada, não quero que você grave nada. Eu tô só te apresentando quais são as palavras que a gente vai conversar sobre hoje. Só que isso a gente vai ver na prática. Vamos para as frases de exemplo, porque é isso que importa. Como que os verbos aparecem de verdade dentro das frases? É isso que a gente vai ver. Por exemplo, essa frase diz: I live here. Eu moro aqui. Você vai na minha casa, na hora que a gente entra, eu falo, bem-vindo. I live here. Eu moro aqui. Vamos lá, qual é o verbo que a gente tem aqui? O verbo to live, que é morar em algum lugar, viver em algum lugar. Ele é usado tanto para falar de viver mesmo, quanto morar em algum lugar. Eu vivo aqui, eu moro aqui, tudo a mesma ideia, tudo o mesmo sentido. Então, como é que o live aparece na prática nas frases? Simples, do jeito que ele é padrão. I live here. Eu moro aqui. Então, é super simples você aplicar esses verbos na prática dentro das frases. Se eu fosse falar de você, você mora aqui, eu ia falar you live here. Você mora aqui. Tá vendo como é só colocar o live lá, que tá certinho? Essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda, mas eu preciso que você seja atento a uma coisa. Até agora, a gente viu o I, you, she, he, todas as pessoas, sempre com o verbo to be. Então, sempre era I am, you are, she is. Sempre era esse bloco. Agora, esse am, are, is, eles não vão aparecer aqui. Vai aparecer só I, you, he, she, que é só eu, você, ele, ela. I am, you are, he is, she is, they are, é só para falar de eu sou, eu estou, do jeito que você viu nas primeiras aulas até aqui. Aqui eu não estou mais falando de eu sou, eu estou falando de eu moro. É outro verbo, é outra ação. Tá bom? Então vamos ver mais frases aqui. Todas essas nossas frases que eu vou te mostrar de exemplo nesse encontro de hoje são frases no presente, coisas que eu faço. Eu vivo, eu moro, eu bebo, ela dança, ele faz, nós comemos, eles dirigem, vai estar tudo no presente. Olha o que essa frase diz. You like apples, right? You like apples, right? Que significa, você gosta de maçãs, né? A gente já viu muito esse right em outras aulas, que é aquela coisa que você usa para perguntar, é isso mesmo, certo? É isso mesmo, correto? Você usa esse right no final para ter certeza que a sua frase está certa. Beleza. Qual é o verbo, qual é a ação que a gente tem nessa frase? Like, é o verbo to like, que é gostar.
Para você falar do que você gosta, é só falar I like a coisa que você gosta. Eu posso falar assim, ó. I like you. I like you. Eu gosto de você. Eu gosto de maçãs. Ficaria I like apples. Eu gosto de maçã. Então é assim que fica. Você coloca logo depois do like a coisa que você gosta. Super simples. I like, eu gosto. You like, você gosta. Então mais uma ação aqui que está aparecendo. E eu já vou aproveitar a oportunidade para você prestar atenção em uma coisa. Em inglês, eu falo assim. Eu gosto e a coisa que eu gosto. I like you. Em português, tem que ter um de. Eu gosto de você. Eu gosto de champanhe. Eu gosto de inglês. Você tem que colocar esse de no português. Em inglês não precisa de nada aqui. Então não sinta que está faltando alguma coisa. Não está faltando nada nessa frase. É porque inglês é outra língua. Inglês usa as frases com outras palavras. Inglês tem estruturas que funcionam de forma diferente. Você precisa estar aberto a isso e não querer aplicar as regras do português em inglês. Tá bom? Porque inglês é outra língua, já corta esse mal pela raiz agora. Show de bola? Vamos seguir em frente. We love the Beatles. We love the Beatles, que significa nós amamos os Beatles, né? Que é o nome da banda, os Beatles. Então o que está acontecendo aqui? Outra ação colocada, que é a ação love. To love é amar. Talvez você conheça esse verbo, mesmo que você não estude inglês, você sabe que amar em inglês é love. I love, eu amo. You love, você ama. We love, nós amamos. Fica só love, love normal assim. Só colocar depois o que você gosta. We love apples, nós gostamos de maçãs. We love English, nós amamos o inglês. Não, we love the Beatles. Coloquei o nome da banda, os Beatles. Tá bom? Então, Vinícius, poderia ser eu gosto dos Beatles dessa forma? I like the Beatles. Poderia ser, tá certinho. Eu gosto, eu amo, são formas diferentes de você expressar. Depende da sua intensidade, né? Do quanto que você gosta, porque love é mais forte do que like, no geral. Ah, eu odeio os Beatles. We hate the Beatles. We hate the Beatles ficaria. Nós odiamos os Beatles, o que não é o caso, tá bom? We love the Beatles é o que eu queria mostrar aqui. Seguindo em frente. They study English every day. They study English every day. Significa, eles estudam inglês todos os dias. Vamos lá, imagina que eu estou falando dos meus filhos, por exemplo. They study English every day. Qual é o verbo dessa frase? Study. To study significa estudar. I study, eu estudo. You study, você estuda. They study, eles estudam. Então, vou fazer essa associação aqui, ó. They study English, eles estudam inglês. Vinícius, por que English está com E maiúsculo? Porque idiomas a gente coloca com letra maiúscula em inglês. They study French, eles estudam francês. They study Japanese, eles estudam japonês. They study Chinese, eles estudam chinês. Sempre com letra maiúscula, não importa qual vai ser o idioma que você vai estar aqui, tá? I study Portuguese, eu estudo português, sempre com letra maiúscula lá no idioma. E everyday significa todo dia. Pronto, guarda o bloco. Every é todo e day é dias, todos os dias. Day é dia. Every day, todos os dias. Vinícius, esse every, eu posso falar do todo de qualquer coisa? Por exemplo, todo mundo, todo tempo, toda manhã, toda casa. Calma, a gente vai chegar lá no every e eu vou te mostrar como ele funciona em mais frases. Por enquanto, eu só quero que você guarde every day. Só isso, todo dia. Separado, tá? Every, separado, day. Every day. Só guarda isso por enquanto, vai com calma, a gente vai chegar lá em conhecer mais sobre o every. Então vamos seguir em frente aqui, mais frases com ações. I think you're wrong. I think you're wrong, que significa eu acho que você está errado. O que está acontecendo aqui? Essa parte final da frase, you're wrong, significa você está errado. Que é um padrão de frase que a gente já viu bastante até aqui, na verdade. Você já viu esse wrong em vários contextos diferentes, eu te mostrei bastante. E o que a gente tem aqui no começo é a minha opinião. Eu acho que você está errado. Para isso a gente usa I think. To think é pensar. Olha só, pensar, achar. Mas Vinícius, espera aí, pensar ou achar? Pensar, achar é tudo a mesma coisa. Ah, eu penso que você não deveria ir, não. Eu acho que você não deveria. Tudo a mesma coisa. Tá bom? Tudo é think, sempre. É o que você usa para expressar a sua opinião. So,
I think, eu acho, eu penso, eu tenho essa opinião. Qual é a minha opinião? You're wrong, você tá errado. Mas Vinícius, não tem nada para conectar aqui, olha só. I think you're wrong. Cadê a coisa aqui no meio para conectar? Pois é, a gente tinha até visto na aula anterior, inclusive do Primeiras Frases, que existe um tal de that, que é essa palavra que a gente usa para conectar ideias. Eu acho que você tá errado. I think that you're wrong. Beleza, pode ter esse that ali, mas o que acontece? Em inglês, that é opcional. That, para você conectar as ideias, eu acho que ele pode não estar aqui. E significa exatamente a mesma coisa. Ter o that aqui ou não muda nada na frase. Mas Vinícius, em português tem que ter. Eu acho que você está errado. Falar eu acho você está errado? Tá errado. Pois é, em português está errado. Em inglês pode. Em inglês o that não precisa estar lá. Eu sempre omito o that. Tá bom? Eu só não comentei essa questão do that opcional na aula anterior para não te gerar mais dúvidas, porque eu ia chegar lá em algum momento. Mas agora saiba, ter esse that aqui ou não tem problema. Beleza? So let's move on. Vamos seguir em frente. Essa frase diz: Simon and Ellie live here. This is their car. Simon and Ellie live here. This is their car. Que significa o Simon e a Ellie moram aqui. Este é o carro deles. Vamos lá. Vamos do começo. I live here foi um padrão que eu te ensinei logo no começo da aula. Eu moro aqui. Falando de você, ficaria you live here. Você mora aqui. O padrão se mantém. Para eu falar deles, quem é eles? No caso, nessa história, é o Simon e a Ellie. Mas eles, elas, ficaria they live here. Eles moram aqui. Normal. They live here. Só que a diferença é que em vez de falar que eles moram aqui, dessa forma, eu coloquei o nome deles. Simon and Ellie. Que foi uma coisa que eu te ensinei na aula anterior. Como você encaixa os nomes de verdade em vez de falar simplesmente he, she, they. Você pode colocar o nome de verdade lá. E fica dessa forma. É por isso que a frase é dessa forma. Simon and Ellie live here. Os dois aqui, ó, o Simon e a Ellie, eles moram aqui. E a frase continua com outra oração aqui. This is their car. This is their car. Vamos lá. Você já aprendeu coisas como, por exemplo, my car, meu carro. Você tinha visto isso. My job, meu trabalho, my husband, meu marido, esse tipo de coisa. Existe o your também, que fica dessa forma. É o seu carro, pertence a você. Ó, teu, ó, que é seu, pertence a você. Your car. Your job, seu trabalho. Your chance, é a sua chance. Agora, para falar que é deles, do Simon e da Ellie, como é que fica deles? É their. Their, olha a pronúncia. Their. Vinícius, parece muito a pronúncia daquela palavra, their. Eu sei, é igualzinho mesmo, a pronúncia de their é essa mesmo, tá? Their car, então é o carro deles. Não é my car, não é your car, é their car. Carro deles, carro dos dois ali. Agora, this is significa este é. Isso é. A gente vai usar o this is para falar coisas como, por exemplo, this is my phone, este é o meu telefone. This is my wallet, este é a minha carteira, esta é a minha carteira. O this is vai estar lá para falar esse tipo de coisa, que esse é alguma coisa. Tá bom? É diferente, presta atenção, ó. É diferente de falar it's their car. It's their car significa é o carro deles. Você me pergunta, o que é isso? Aí eu falo, it's their car. É o carro deles. Legal. Agora, se eu falo a frase this is their car, o this tá lá fazendo o papel do esse. Você tá apontando, ó, esse aí, ó, esse. Esse é o carro deles. É diferente de só afirmar que é o carro deles. Então tá aí essa diferença de nuance do it's pro this is. Beleza? Vinícius, é esse ou este? Porque aqui você colocou este, aqui você colocou esse, e aí? Qual é o certo? Pois é, em português, a gente confunde muito este e esse, e eu, particularmente, eu nunca uso a palavra este. Então, para mim, é sempre esse. Não importa se está perto, não importa se está longe, eu sempre chamo de esse. Então, eu traduzo this como esse. O que você pode entender é, this fala de alguma coisa que está perto. Sei lá, eu tô do lado do carro e falo, ó, this is their car. Então, se eu usei this, é porque está perto de mim. É isso que você precisa saber por hora. Tá bom? This is
Their car. Esse aqui é o carro deles. Let's move on. You dance. I know you dance. Olha só, o que tá acontecendo? Imagina esse contexto. A gente tá tipo no festival da escola ou coisa do tipo, e tem aquele colega que tá super introvertido, ele não quer dançar. Aí só que eu sei que ele dança. Aí eu falo, cara, vamos lá. Você dança, eu sei que você dança. You dance. I know you dance. Olha que massa. Aqui a gente tem dois verbos. Tem o verbo dance, que é dançar. I dance, eu danço. You dance, você dança. They dance, eles dançam e assim por diante. O que tá aparecendo aqui é you dance. Você dança, simples e prático. Inclusive ele aparece de novo lá no fim da frase. E esse I know aqui é outro verbo. É o verbo know, que significa saber. To know. Essa pronúncia do K não é falada, tá? É como se ele fosse assim, ó. Know. O K não é falado. I know. Então, I know, eu sei. É diferente de falar I think you dance. I think you dance é uma coisa que eu acho. Pô, eu acho que você dança, eu não tenho certeza. I think you dance. I know you dance é muito diferente. Eu tenho certeza, eu sei que você dança. Então, olha só. Tá vendo como você não precisa? Você não precisa, sei lá, vou pesquisar a lista de 600 verbos do inglês e ficar decorando ela como se fosse uma lista telefônica. Não vai acontecer. Você não vai aprender os verbos assim. Você não vai aprender nada assim. Nenhum grupo de palavras que você quiser aprender vai dar certo desse jeito. É exatamente a mesma coisa de você passar a lista telefônica do seu celular e tentar decorar a lista telefônica. Você vai conseguir decorar? Não vai. Você tem 300, 400 contatos aí, nunca que você vai lembrar de todos. Você vai chegar na letra B, você já não lembra de nenhum da letra A. É assim que vai acontecer. Você tem que deixar os verbos, as palavras, tem que deixar tudo do inglês. Deixa ir aparecendo, ao longo do tempo vai aparecendo e você vai pegando. Não tem pressa de saber tudo de uma vez. Você aqui, mari, já aprendeu dezenas de palavras, dezenas de verbos. Desde a primeira vez que eu trouxe verbos até agora. Você já viu dezenas deles. Então garanto pra você que eles vão aparecendo, fique em paz. Assim como eu poderia colocar um that lá naquela frase, I think that you are wrong. Eu acho que você tá errado. Poderia ter um that aqui. Eu sei que você dança. Tá tudo bem, mas esse that é opcional. Então não precisa estar aqui. Eu omito porque como é opcional, eu prefiro tirar. Poupa saliva, tá bom? You dance, I know you dance. You dance, I know you dance. Você dança, eu sei que você dança. Vamos lá. Essa frase diz: My family and I have 2 cars. My family and I have 2 cars. Minha família e eu temos 2 carros. Você já está cansado de ver eu mostrando que my significa meu, pertence a mim. My family, minha família. Legal. My family and I, minha família e eu. Assim como eu posso falar Elsa and Anna, falar a Elsa e a Ana, and. O mesmo and está sendo usado aqui. My family and I. My family e eu. O que a gente faz? We have, olha só como eu até falei we have, porque eu estou falando de nós aqui, certo? Assim como eu falo minha família e eu temos, my family and I have. Essa palavra have significa ter. Eu tenho uma casa, eu tenho um gato, eu tenho um problema. Eu tenho dificuldades em tal coisa. Eu tenho 2 animais de estimação. Eu tenho uma bicicleta, eu tenho um problema. Até eu tenho que ir, eu tenho que fazer, tudo é have. I have, então, seria eu tenho. I have 2 cars, seria eu tenho 2 carros. Só que não é só eu, é my family and I have 2 cars. Então nós temos 2 carros. A palavra carro em inglês é car. My car, meu carro. No plural fica cars, 2 carros. Se fosse 3 cars. Se fosse 10 cars. Se fosse, sei lá, 50 cars. Haja carro, hein? Pra que você vai ter 50 carros? Mas tudo bem. 50 cars, não importa. Não importa quantos carros forem. É cars. Tá bom? Aqui um número pra você. 2 cars. Aquilo que eu falei pra você de que as palavras vão aparecendo, vale pros números também. Relaxa, você vai aprender os números do inglês. Eles vão aparecendo ao longo do tempo. Não precisa saber todos de uma vez. Um dia você aprende o 2, outro dia você vai aprender o 3, outro dia você vai aprender o 10, outro dia você vai aprender o 20. Deixa eles irem aparecendo também. Vale pra tudo essa questão de deixar eles aparecendo. E pra fechar, essa frase aqui. Wow, you sing very well. Wow, you sing very well. Fomos no karaokê. Ninguém dava nada pra você. Na hora que você pegou o microfone, eu fiquei surpreso. Falei, wow. A forma do americano falar a ideia wow é escrever assim, com W, tá?
Wow. A pronúncia é a mesma, inclusive. Wow, wow. E o que está acontecendo depois? You sing very well. You sing very well. Você canta muito bem. Olha que interessante. You sing já serviria. Você canta, olha só. You sing. Você canta. Então temos mais um verbo aqui que você está conhecendo nessa frase. O verbo na origem, a gente chama ele de verbo to sing, que é cantar. E very well, eu coloquei a característica de como você canta. Já serviria eu falar simplesmente you sing well. Você canta bem. Já estaria certo. Agora eu posso ainda aumentar a força colocando um very ali. Olha só. Você canta muito bem. Aumentou mais ainda. You sing very well. Tá bom? Então, tá aí mais uma frase com verbo para você. Agora é o verbo sing, significa cantar. A gente já viu aqui várias frases com vários verbos diferentes. Eu tenho certeza que nesse ponto do episódio 15 do Primeiras Frases, o seu vocabulário de inglês já explodiu muito. Você já sabe bem mais do que você sabia quando você começou. E a gente ainda tá, na verdade, só começando essa série. O Primeiras Frases ainda vai durar muito. Então eu espero que você tenha gostado do que a gente viu hoje. Se você quiser copiar essas frases, fazer suas próprias anotações, você pode acessar o meu blog. Logo abaixo desse vídeo aqui eu deixei um acesso para o meu blog para você poder copiar, ler com calma, até imprimir se você quiser, fazer suas próprias anotações. Enfim, tá tudo por lá. Agora eu vejo você no episódio 16 do Primeiras Frases em Inglês. Até a próxima.